Fala aí pessoal, beleza? Sou o Daniel Ferreira, canal Verdade da Bíblia TV. Hoje vamos estar falando aqui sobre o top 3 e hoje vamos estar falando a respeito de 3 doutrinas falsas pregadas dentro das igrejas aos cristãos. E os cristãos creem nessas doutrinas. Vou mostrar aqui dentro da Bíblia que essas doutrinas estão erradas, são falsas. Beleza, galera? Então, toca a vinheta aí. A primeira doutrina falsa, nós vamos falar, a doutrina falsa número 1 é sobre dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas é da lei ou da graça? Os dízimos e ofertas são obrigações dos israelitas com a tribo de Levi. Quando o Criador instituiu os dízimos e ofertas sobre o trabalho do povo de Israel, foi em caráter de ajudar os necessitados, órfãos e viúvas, e principalmente a tribo de Levi, pois a mesma não havia recebido herança das terras, e as outras 11 tribos ficaram encarregadas de dar 10% de seu rebanho e suas colheitas para o sustento da tribo levítica. Vamos ver nas passagens bíblicas. Em Números 18 e 21 diz assim: E eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança. A herança dos levitas era os dízimos, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Ou seja, os levitas tomavam conta do templo, a princípio da tenda, da congregação, depois veio ser construído o templo de Salomão, claro, e eles passaram a habitar no templo de Salomão. Até então não, eles tomavam conta da tenda. Em Números 18 e 24 também disse assim: Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Ou seja, eles não teriam herança na parte das terras. Então, a herança dele era os dízimos das outras 11 tribos que receberam herança de terras, tal. Então, eles deveriam plantar e dar a 10ª parte, tanto das colheitas quanto dos animais, para os levitas se sustentar e assim sucessivamente ajudar os necessitados, as viúvas, os órfãos. Beleza? Vamos dar sequência. Em Malaquias 2, 1 e 2 diz assim: Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Porque muitas pessoas falam que Malaquias 3,10, onde diz que Malaquias 3,10, onde fala que roubará o homem a Deus, em que? Em dízimo de oferta alçada, mas ali é uma ordem para os sacerdotes, os levitas. Então, em Malaquias 2, 1 e 2 diz assim: Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso com o coração. Então, aqui no capítulo 2, já começa falando que a repreensão de Deus, através de Malaquias, era aos levitas da tribo de Levi, que eles eram encarregados de receber os dízimos e oferta, e automaticamente tirar uma parte disso e fazer os sacrifícios, fazer as oblações. Então eles eram encarregados, e eles não estavam mais praticando isso, porque o povo também estava em falta. Então uma coisa seguiu da outra. Então vem Malaquias 3,10 para nós entendermos melhor, que diz assim, na verdade Malaquias 3, de 8 a 10: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Então isso era uma repreensão aos levitas. Quem que estava roubando a Deus?
eram os levitas. A nação de Israel estava em falta com Deus. Então é uma parte da lei mosaica para os levitas, para os israelitas. Então a repreensão não é para nós, os gentios. A repreensão é para os levitas que estavam em falta com Deus naquela época. Um outro tópico a respeito do dízimo, devemos ofertar hoje ainda? Vamos ler aqui em 2 Coríntios 9, do 6 ao 9, que diz assim: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Bom, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele recomenda assim a igreja que se reúne, seja onde for, seja em qualquer lugar onde for. Não é necessariamente você estar afiliado a uma denominação, mas quando você se reúne, você é uma igreja, que você possa ajudar o seu irmão, que você possa poder contribuir da forma que você propõe no seu coração, sem tristeza, sem obrigação, porque o dízimo hoje imposto pelos pastores e denominações é uma obrigação. Se o cara não dá, ele não tem participação em nada da igreja, ele não pode ser obreiro, ele não vai para o céu, ele não é nada se ele não dá dinheiro na igreja. Então, o que Paulo recomenda, aquele que está junto ali, ele vê a necessidade do próximo. Quando Paulo ele falou a respeito de ajudar os próximos ali, os irmãos necessitados, eram as pessoas da igreja de Jerusalém, que estava tendo uma fome lá muito grande. Então eles pediram para que a igreja de Corinto ajudasse a igreja, mas só que aos irmãos que precisavam, tal, que estavam passando necessidade. Hoje em dia não, hoje se pede para luxo, para construir templos luxuosos, para dar vida boa para certos homens. Então o dízimo hoje em dia é mais usado para isso do que realmente usado para os pobres. E como vimos, o dízimo não é uma instituição, não foi instituído para os gentios, mas sim para o povo de Israel, com a determinação das 11 tribos tirarem a 10ª parte e dar para os levitas. Então está aqui, ó, que hoje você deve ajudar sim, mas de acordo com o que você sente no seu coração. Claro que também aqui fala que aquele que ajuda mais, que abençoa mais, ele vai receber mais em troca, porque o exemplo é que se você deseja o bem, você vai receber o bem, se você deseja o mal, você vai receber o mal. Então, quanto mais você puder ajudar alguém, ajude, porque é uma recomendação do apóstolo Paulo e da igreja primitiva, beleza? Então agora nós vamos para a doutrina falsa número 2. Batismo em nome da Trindade. Será que isso é bíblico? Por que o batismo hoje é instituído e feito no nome da Trindade? Vamos ver aqui, ó. O batismo em nome da Trindade foi instituído nos meados dos anos 325 no Concílio de Nicéia e perpetuado por Tertuliano e a Igreja Católica Romana. Ela mesma diz em seu exemplar da Bíblia nas versões paulinas que essa forma batismal foi instituída posteriormente à Igreja Primitiva, e ela mesma afirma que o batismo nas águas da Igreja Primitiva era feito apenas em nome de Jesus Cristo, citado em Atos 2,38. Vamos ler agora. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas aí você me pergunta, né? Por que em Mateus 28,19 está escrito que é para fazer o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí eu respondo para você. O próprio Papa Bento XVI, em seu livro Introdução ao Cristianismo, ele disse que essa fórmula batismal foi criada e instituída pela Igreja Romana para se dar base à doutrina da Trindade, que também é falsa. É uma doutrina falsa. Mas hoje nós estamos falando só de 3. Esse texto de Mateus 28,19 está nos manuscritos do século 3 e 4. Sim, está. As pessoas falam, mas Mateus 28 não é uma adulteração de texto, porque está no Códice Sinaítico, está no Códice Vaticano, no Alexandrino. Mas esses códigos,
são dos séculos 3 e 4. E a igreja primitiva ela iniciou no princípio, no século I. Essas cópias foram feitas depois da instituição da doutrina da Trindade. Essas cópias são cópia de cópias. E essa é mais uma cópia que foi feita depois da instituição da doutrina da Trindade e da fórmula batismal em nome da Trindade. Os homens como Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia, eles são contemporâneos dos discípulos Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia já é um pouco depois, do século I, II. Eles relatam que o batismo era feito por imersão e apenas no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. A fórmula era: ide por todo mundo, fazer discípulos, emergindo-os em meu nome. Então Jesus mandou batizar em nome dele. E isso está também para confirmar isso, que a remissão do pecado era feita em nome de Jesus, que está em Lucas, está escrito assim: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome fosse pregado o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Está em Lucas 24, 46 ao 48. Então o batismo ele está mencionado muitas vezes no livro de Atos. Em várias passagens, em várias ocasiões, houve o batismo e em nome apenas de Jesus Cristo, não no nome da Trindade. Por isso eu considero uma doutrina falsa. Porque a Bíblia ela relata que o batismo era feito em nome de Jesus Cristo apenas, e não da Trindade, ok? Galera, doutrina falsa número 3. Línguas estranhas ou estrangeiras? Todo cristão sabe que Jesus prometeu enviar aos discípulos o poder do Espírito Santo em forma de dom. E um desses dons foi o poder de falar em línguas, em outras línguas. A palavra línguas estranhas no grego está como glossolalia, que significa língua estrangeira ou língua existente, desconhecida. Ou seja, línguas que existem, mas que não são conhecidas. Que as pessoas que recebessem o dom, ela ia receber o dom de falar línguas que ela não conhecia. Então vamos ler aqui em Lucas 24, 49, que diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus falando aos discípulos, falou assim: não saiam de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que a promessa do meu Pai se cumpra e o Espírito Santo derrame poder, dom sobre vocês. Então essa foi uma recomendação de Jesus Cristo aos discípulos, que não saíssem de Jerusalém. Por quê? Porque eles iam receber os dons para que depois eles saíssem para pregar. Já em Atos 1 e 8, continua dizendo dessa forma: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vocês notaram aqui que em Lucas, Jesus tinha falado assim: fiquem em Jerusalém até vocês receberem o dom de poder falar novas línguas. Já que em Atos fala assim, então vocês receberão o Espírito Santo, o poder, o dom de falar novas línguas, aí sim vocês vão sair para Samaria, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, até o fim do mundo. Por quê? Porque eles iam receber o dom de falar novas línguas, não línguas estranhas, mas o dom de falar línguas para que eles pudessem pregar em outros países de línguas diferentes da deles. Vamos dar continuidade. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo o capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então olha só, nessa parte aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito capacitava. Então muitas pessoas receberam o dom de falar línguas diferentes, línguas estrangeiras.
No entanto, que até existia naquele momento em que eles receberam o dom, muitas pessoas de outros países que passaram a entender na própria língua deles. É o que diz aqui, ó. Ouvindo-se este som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Isso está relatado em Atos 2, do 1 ao 6. Vamos ler agora em 1 Coríntios 14, 2. O que Paulo fala a respeito das línguas estrangeiras ou estranhas? Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Por que em espírito fala mistério? Porque quando uma pessoa está falando, por exemplo, uma língua estranha que ninguém está conhecendo, por exemplo, eu estou aqui no Brasil e a pessoa está falando inglês, ela deve falar apenas ela e Deus. Ela que fala inglês, fala ela com Deus, porque Deus entende qualquer tipo de língua. Mas se ela falar uma língua estrangeira no Brasil, tem que ter um intérprete para poder as pessoas, os brasileiros, entenderem em português o que ele está falando em inglês. Paulo ele fala assim, tomara que vocês que têm o dom de falar em línguas, ore para que Deus te dê o dom de interpretar também, porque não adianta você ficar falando um monte de palavras ao ar e as pessoas não entenderem. Então é melhor você falar você e Deus, em espírito. O que é falar em espírito? Na mente, você e Deus. Por isso Jesus falou assim, o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Então, o Pai ele entende inglês, francês, alemão, português. Então, o que você fala com ele em espírito, ele entende. Então, vamos na sequência aqui, E ainda em 1 Coríntios 14, do 9 ao 11, diz assim, assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Tá vendo? Você fala palavras que a pessoa não entende, você vai estar falando para ninguém. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Olha só o que Paulo está falando. Está falando de idiomas, não de línguas estranhas. Está falando de idiomas. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Nenhum é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim, se ele não interpretar. Em 1 Coríntios 14, 4, diz assim, quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Por quê? Se ele falar só uma língua que ninguém está entendendo, só ele está sendo edificado. Mas quem profetiza, edifica a igreja também. Já em 1 Coríntios 14, 13, diz assim, por isso quem fala em língua, ore para que a possa interpretar também. Porque as pessoas precisam entender na língua delas o que está sendo dito na língua estrangeira. Ainda 1 Coríntios 14, 18 e 19 diz assim, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que vocês. Olha o que Paulo falou. Paulo falou para a igreja assim, eu falo muitas línguas e dou graças a Deus por isso. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Então, Paulo, ele preferia falar na língua do país que ele estava falando do que ficar falando outra língua que ninguém entendia. Então, ele podia falar 10.000 palavras em inglês para um brasileiro entender que não entender. Então, ele preferia falar 5 em português do que 10.000 em inglês que ninguém entendeu. Então é coerência, gente. O dom de língua foi dado para que pudesse pregar em outros países. Por isso Jesus falou assim, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam o dom. Então a partir do momento que vocês receberam o dom de falar em novas línguas, aí sim vocês podem sair para Samaria, vai até os confins da terra. Aí vocês podem pregar ao mundo inteiro, aí que o mundo inteiro vai entender o que vocês estão querendo pregar, as boas novas que vocês estão querendo levar. 1 Coríntios 14, do 20 ao 22 diz assim, irmãos, deixem de pensar como crianças. Olha o que Paulo está falando. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo. Que povo? Que povo? O povo de Israel. Porque o povo de Israel rejeitou Jesus. E agora eles são evangelizados por pessoas de fora. Por exemplo, americanos vão lá e pregam para eles,
brasileiros vão lá e pregam, italianos vão lá e pregam, portugueses vão lá e pregam. Então eles estão sendo evangelizados por línguas diferentes. É o que Paulo quis dizer aqui. Os discípulos saíram de Israel, mas eles receberam o dom. Então, por eles ter pregado a outras nações, as outras nações iriam vir trazer também a boas novas para os israelitas. Mas, de qualquer forma, eles não aceitam, não iam aceitar. Então, eu já agradeço aí vocês por mais esse vídeo aí, por vocês terem acompanhado. Se inscreva no canal, não deixe de acompanhar. Clique em gostei. Se puder, compartilhe aí. Beleza? Galera, um grande abraço e até a próxima.